Antônio Fernando Pinheiro Pedro, ele é o secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo. Nosso próximo tema por aqui, a invasão dos prédios dos três poderes em Brasília no domingo, que foi destaque, continua, né, em destaque aqui na imprensa internacional. Jornais estrangeiros compararam o ataque ao Capitólio, nos Estados Unidos, que aconteceu em 2021, quando apoiadores de Donald Trump invadiram o local para protestar contra a eleição de Joe Biden como presidente do país lá. Bom, aqui trazendo tudo para a nossa realidade, dá para fazer essa comparação, Pinheiro Pedro, uma vez que tudo isso aconteceu exatamente 2 anos e 2 dias após a invasão do Capitólio, e essa ação coordenada que evidentemente houve, principalmente pelos grupos de Telegram, qual que é a sua avaliação? Bom, o que a gente observa é que, primeiro, é um fenômeno global de radicalização política. Nós temos 2 movimentos muito claros no mundo, né? Primeiro, um movimento globalista, que não se confunde com a globalização enquanto fenômeno sociocultural e econômico. O movimento globalista é aquele que relativiza as soberanias dos países, né, em prol de uma concentração econômica. E, por outro lado, os chamados soberanistas, né, que são países que são governados hoje por entidades, por estados com um viés mais nacionalista. Essa ação ela transcende a esquerda, a direita, essa discussão relacionada ao comunismo versus capitalismo. Ela já ultrapassou em muito o Muro de Berlim, entendeu? Então, dentro dessa discussão, nós temos o que nós chamamos de conflitos assimétricos, né? O que é um conflito assimétrico? Por exemplo, você tem um Estado nacional e toda uma estrutura de comunicação oficial, inclusive de grande imprensa, que é bombardeado por redes sociais, né? Ou seja, grupos de pessoas conseguem hoje ter uma capacidade, muitas vezes, de articulação e de comunicação mais dinâmicos do que o próprio aparato oficial estabelecido por concessão de redes de rádio e televisão. Essas assimetrias, né, elas estão sendo estudadas hoje no campo da estratégia geopolítica mundial, né, mas, pelo visto, nós ainda temos muito pouca informação disso no Brasil. No Brasil, nós ainda estamos atolados numa discussão de esquerda-direita que é menor, muito menor, do que essa discussão do aparato das assimetrias que nós vemos no mundo todo. Por isso, eu não faço esse paralelo. O que eu vejo com referência ao que ocorreu em Washington, né, é algo maior. E outra, lá, sim, o Capitólio foi pego de surpresa. Um movimento que, de repente, de uma hora para outra, fez com que houvesse aquela invasão, que foi devidamente reprimida. Aqui, nós verificamos nas redes sociais toda uma articulação voltada para um movimento de massa em Brasília, né, que estava previsto, né? O que não podia acontecer era, no dia de um domingo, que era patente que estavam todos ali para fazer a manifestação, que o próprio governo federal reduzisse em 80% o volume de segurança nos prédios dos poderes constituídos, né? Ninguém viu, né? Não tinha uma guarnição de polícia militar, a Polícia Rodoviária Federal, que é a atribuição do Ministério da Justiça, não fez um controle de acesso ao Distrito Federal. A Guarda Presidencial, que é do Exército, não estava no Palácio. Então, o que a gente viu ali foi uma certa coreografia que muito me preocupa, né? Quando você não é pego de surpresa, você não tem desculpa para o que aconteceu. Mas é óbvio, eu não tenho nenhuma dúvida, o que nós sofremos ali foi um atentado aos poderes constituídos da República. Quando você invade um Congresso Nacional, invade o Palácio do Planalto e invade o Palácio da Justiça, você não está depredando esses prédios, você está atentando contra os poderes da República. Então, é óbvio, isso precisa ser bem investigado, precisa haver punições e precisa haver uma investigação profunda e um processo judicial transparente e público. O que nós não podemos admitir é que, por conta de um ato de vandalismo de massa, você suprima a ordem jurídica constituída para elaborar uma repressão, né, por exceção. Isso é que a gente não pode permitir que aconteça. E eu estou com muita preocupação hoje nesse clima político, porque o que eu estou vendo é um clima de revanchismo, um clima de polarização que parece que, em vez de ser contida pelo governo federal, pelo Congresso e pelos órgãos de segurança, parece que está sendo estimulado, né? E a prisão de terroristas de 70 anos de idade, né, ou de 6 anos de idade, né,
em espécie de campos de concentração, coisa que a gente não poderia jamais imaginar que ocorresse, né, em pleno século XXI no Brasil. Né? Isso me preocupa, me parece ser um amadorismo profundo. E eu dou um exemplo histórico, Mauro. Em 2017, nós tivemos invasão de ministérios, quebra-quebra no Congresso Nacional por movimentos sociais. Quebraram tudo. O presidente Temer baixou uma garantia de lei e ordem ao meio-dia. O ministro da Justiça era o Alexandre de Moraes. Às 6 horas do mesmo dia, o movimento estava contido e as pessoas presas. O que aconteceu agora? Percebe a diferença? Sim. Está havendo um descompasso de governança e isso começa na própria governança do governo federal. Secretário, a gente vai precisar entender melhor essa situação que o senhor explicou sobre a questão globalista, soberanistas de um lado e do outro, o senhor destacou? Soberanistas e globalistas. Soberanistas de um lado e globalistas do outro. A gente vai precisar entender melhor essa questão que é filosófica, portanto, ela é mais teórica do que prática. Prática seria ali entender, olha, a coisa está acontecendo, o pessoal está se movimentando, os ônibus estão chegando e tem um risco de invasão aí. O que a gente tem que olhar? Veja, a radicalização é grave. Quando você coloca muita gente numa área, você precisa resguardar o direito de manifestação, mas também se prevenir das repredações. Né? Então, eu tenho medo das confusões. Você começar a reprimir a manifestação democrática, né, a título de punir as repredações. Você entendeu? Ou seja, você criar um estado de exceção a pretexto de defender a ordem democrática. Isso nós já passamos pelo Brasil e durou 20 anos de ditadura. Eu acho que nós já aprendemos o suficiente para não incorrermos nesse equívoco mais. Né? Agora,